Agora vamos orar juntos. Pai, nosso coração está ansioso e aberto. Nós queremos ver Jesus. Obrigado, Pai, por ter nos trazido até aqui. Esta não é uma hora qualquer em nossa história. Estamos vivendo com certeza no tempo do fim. E queremos entender melhor a Tua palavra. Queremos entender a Tua vontade em nossas vidas. Abra nosso coração hoje à noite, Pai. Abra nossa mente. Ajuda-nos a ver Jesus através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje meu assunto é: por que as ruas se tornaram tão inseguras? Gostaria de levá-lo comigo hoje à noite até a cidade onde eu moro. Bem, eu não moro dentro de Los Angeles, e sim algumas milhas ao norte da cidade. Venha comigo a Los Angeles hoje à noite e vamos supor, vejam, esta é apenas uma cena imaginária. Vamos supor que um grupo de radicais tomou Los Angeles. Esse grupo de radicais que tomou conta das estações de rádio, tomou conta das estações de televisão, tomou conta dos jornais e também da mídia. Eles declararam Los Angeles uma cidade livre. Você pode fazer o que quiser na cidade. Não há absolutamente nenhuma restrição. Não há leis, não há fronteiras. Se você quiser entrar numa loja, roubar alguma coisa e levar, é seu. Se você quiser entrar na casa de alguém e levar seu videocassete, sua televisão, é tudo seu. O computador também é seu. Não há absolutamente nenhuma restrição. Você pode fazer o que quiser, é uma cidade livre. Se você vir alguém com a mulher do outro e você a quiser, você vai lá e, se for forte o bastante, pode pegá-la, sem leis. Você pode ter quantas mulheres quiser, pode ter uma mulher, 3, 16, você pode ter. E as mulheres que não querem os maridos podem trocá-los por uma variedade nova se desejarem. Não há absolutamente nenhuma restrição nessa nova cidade. Inclusive, não há velocidade máxima. Bem, para aqueles que não gostam de velocidade controlada, mude-se para essa cidade de Los Angeles. Você pode andar rápido quanto quiser. Se quiser ir a 80, se quiser a 50, se quiser ir a 120, tudo bem. Além disso, nessa cidade não há semáforos, porque semáforos limitam e nós não queremos nenhuma restrição. Então, sem semáforos, sem sinais de trânsito, sem qualquer coisa que possa lembrá-lo de restrição ou fronteiras. Agora é claro que sem restrições nesta nova cidade, os radicais declaram que os 10 mandamentos estão ultrapassados, são antigos, são muito restritos. Venham para essa cidade de Los Angeles, será uma festa atrás de outra, bebendo a noite inteira, vivendo com este ou sem leis de trânsito, sem regulamentos. Você quer ir para lá? E pessoas entrando na sua casa, e pessoas levando o que você tem. Pode ser que haja alguns se mudando para lá, mas, senhoras e senhores, eu quero dizer a vocês que se não há absolutamente nenhuma lei em uma sociedade, essa sociedade será um completo caos. E pessoas estariam fugindo de uma cidade assim em vez de irem para lá. Não concordam comigo? Na verdade, quando olhamos para essa sociedade, a sociedade ocidental está caminhando para o caos. Porque os regulamentos que estão escritos na lei de Deus são considerados ultrapassados, considerados coisas do passado. A sociedade ocidental hoje, com crimes explodindo nas ruas, na verdade está indo rapidamente para o caos. Em qualquer parte das grandes cidades hoje, há lugares que a polícia não vai. Caos. Hoje, em volta do mundo, a sociedade ocidental parece ter abandonado os padrões morais, parece ter abandonado os limites da moralidade.
Os 10 mandamentos foram jogados fora. Os Estados Unidos se tornaram uma sociedade muito violenta. Os índices de assassinato se espalham em grandes cidades, subúrbios. Drogas como a cocaína estão na moda. As eleições políticas atuais nos Estados Unidos, entre o presidente Bill Clinton e o senador do parlamento Bob Dole, dão ênfase a duas coisas nos Estados Unidos: o aumento do crime, o aumento das drogas e a economia. Estamos numa sociedade que está sendo entregue à própria sorte. O tumulto está presente indiscriminadamente em cidades grandes. Eu me lembro há alguns anos quando a cidade de Los Angeles explodiu num tumulto e numa revolução. Esta revolução aconteceu depois que os juízes execraram e os jurados execraram num determinado julgamento. Los Angeles estava em chamas. Todas as grandes cidades em completa ebulição. O crime está fora de controle. Em total ebulição, as cidades estão a ponto de explodir. A América se tornou um campo de concentração. A venda de revólveres está na moda. Há acima de 23 mil assassinatos nos Estados Unidos cada ano. Isso é verdade, não apenas nos Estados Unidos da América, mas sim em todas as grandes cidades ocidentais do mundo. É verdade, na Europa Ocidental, as drogas estão na moda. As drogas estão presentes não apenas na sociedade ocidental, mas as drogas estão presentes na Europa Oriental também. Hoje, nossa sociedade não passa de uma sociedade caótica. Hoje, os limites são jogados no vento. A promiscuidade sexual, a geração do tudo é lícito, crimes, tumultos, revolução, drogas. O que está por trás disso tudo? Como você pode explicar essa absurda explosão de violência em nossa sociedade? Se você pudesse remover a cortina, o que está produzindo essa absurda quantidade de violência em nossa sociedade, talvez poderíamos ter uma ajuda se voltarmos atrás em uma palestra que foi dada há muitos anos, nos anos 60, por um homem chamado Joseph Fletcher. Ele disse algo tempos atrás, há mais de 30 anos, que se tornou lei em nossa sociedade hoje, se tornou um estilo de vida. Fletcher disse assim: o certo e o errado são um problema da própria consciência. Ele disse: se você não acredita que algo seja errado, então não é. Ele disse: se você acredita que algo seja corrompido moralmente, é porque é. Ele disse que cada ser humano deveria ser guiado pela sua própria consciência. Ele disse que o adultério nem sempre é errado. Disse que às vezes pode ser certo. Ele disse que o roubo nem sempre está errado, às vezes está certo. Ele disse que tomar o nome de Deus em vão nem sempre é errado, às vezes pode ser certo. Ele disse que não há um guia exceto a sua própria mente. Ele disse que não há nenhuma direção na vida exceto por aquela que você escolheu. Senhoras e senhores, eu gostaria de dizer a vocês que este é exatamente o problema de nossa sociedade hoje. Nós perdemos o senso de errado. Nós perdemos a nossa bússola moral. Estamos confusos e nós não sabemos em que direção ir. Vocês leram aquele artigo no jornal outro dia? Aquilo descreve bem a nossa sociedade. Um homem escreveu para um hotel que ele irá passar a noite lá descansando, e ele disse: prezado senhor dono do hotel, eu tenho um cachorro muito bem adestrado. Esse meu cachorro é bem educado, meu cachorro é muito obediente e eu gostaria de levar o meu cachorro para o seu hotel e ter meu cachorro comigo durante a noite lá no quarto. Posso fazer isso? Bom, prontamente a resposta chegou lá do hotel: prezado senhor, eu nunca tive um cachorro antes neste hotel que tenha roubado toalhas. Eu nunca tive neste hotel um cachorro que tenha tirado os quadros da parede. Eu nunca tive neste hotel um cachorro que tenha roubado os lençóis. Eu nunca tive neste hotel um cachorro que eu tenha que expulsar no meio da noite por estar bêbado. Eu nunca tive neste hotel um cachorro que tivesse que denunciar por estar brigando com alguém no quarto. E eu nunca tive um cachorro que fugisse deixando a conta para trás. Sim, senhor, traga o seu cachorro e se ele se responsabilizar pelo senhor, pode vir também. Senhoras e senhores,
Hoje nós vivemos numa sociedade que perdeu a sua bússola moral, como um dono de hotel e suas fronhas, lençóis que foram roubados, e às vezes que pessoas saíram do hotel sem terem pago suas contas. E vocês sabem, perdemos essa bússola. O problema em nossa sociedade hoje é que as pessoas dizem que não há certo e nem há errado. Mas a Bíblia deixa isso muito claro. Ela diz em Provérbios 28, verso 26, o que confia em seu próprio coração é o quê? É insensato. Quando Adão e Eva pecaram, a imagem de Deus que refletia neles foi machucada. Quando Adão e Eva pecaram, suas naturezas foram mudadas de certa para errada, de santa para ímpia. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração anseia por todas as coisas e é terrivelmente enganoso. E se você confia no seu coração, você confia numa consciência sem moral e poluída. A mente nos engana e frequentemente nos fala aquilo que queremos ouvir. Então, nossa própria natureza caída não é guia certo para a moralidade. Nossa própria natureza caída nos engana. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 28, 26, o que confia no seu coração é o que mesmo? É insensato. A Bíblia descreve precisamente o porquê dos problemas que temos em nossa sociedade. Lá diz em Oséias 8, verso 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Nós temos semeado ventos, nós dizemos que o adultério não é errado e, portanto, estamos colhendo as tormentas do divórcio em nossa sociedade. Estamos colhendo as tormentas de lares de pais solteiros em nossa sociedade. Nós semeamos no vento e estamos colhendo a maldade em nossa sociedade. Nós semeamos no vento e agora o índice de jovens pela idade de 15 anos já viram 20 mil atos de violência na nossa televisão. Nós semeamos no vento, nós enchemos a cabeça de nossos filhos com sexo, enchemos a cabeça de nossos filhos com violência, enchemos a cabeça de nossos filhos com crimes. Então é alguma surpresa que o pequeno Joey, com 12 anos de idade, pegue uma arma e leve para a escola e se envolva em uma briga. E brigas geralmente são com os braços, que já é terrível bastante, com socos e pontapés, que também já é terrível. Mas o pequeno Joey, de 12 anos de idade, história real, puxa então a arma e estoura a cabeça de um colega de escola por causa de uma briga qualquer. Você leu, não muito tempo atrás, nas notícias de jornal, que o empresário ia para o trabalho quando uma criança de 13 anos de idade descia a rua, viu o empresário com sua pasta e pensou que poderia ter dinheiro ali. Então aquele menino pegou a arma, atirou no homem na cabeça, o homem caiu morto. O menino então segurou a arma assim e fez como ele viu nos filmes. Limpou a fumaça, pegou a pasta do homem, montou na bicicleta e saiu do lugar cantando. Nós semeamos no vento e estamos colhendo as tormentas. Também, o pêndulo de nossa sociedade tem escorregado para a baderna. Por acaso pode ser isso o que o Apocalipse claramente prediz que irá levar ao outro extremo longo? Essa baderna em nossa sociedade está fazendo com que alguns líderes religiosos procurem por respostas nos lugares errados. Está levando alguns líderes religiosos a proporem que seja legislado a moralidade, que criemos leis religiosas. De fato, se a história do passado nos ensina alguma coisa, e se você olhar para a história da Europa particularmente, e se você olhar para a Idade Média, quando a Igreja e o Estado eram unidos, a história revela que quando a Igreja e o Estado estão unidos para ordenar leis religiosas, os direitos da maioria são esmagados por completo. Bem, senhoras e senhores, nessas séries nós vamos continuar a estudar o livro do Apocalipse. Vamos falar no futuro sobre boicote econômico e a marca da besta. Vamos falar sobre a América e o resto do mundo na profecia. E vamos falar quando os direitos da minoria são esmagados. Mas hoje eu quero dizer que a resposta à baderna em nossa sociedade
A resposta à permissividade em nossa sociedade não vem pelas leis religiosas legisladas pela capital de alguma nação. Você concorda com isso? Qual é a resposta? Qual é a resposta para a baderna em nossa sociedade? A Bíblia revela claramente essa resposta. Em vez de uma revolução na sociedade, deve haver uma revolução no coração humano. A resposta não está no que o governo faz, mas a resposta está no que acontece no seu coração e no que acontece no meu. A Bíblia descreve um perfeito padrão de justiça. Ela diz em Salmos 111, versos 7 e 8: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Notem, verdade. Fiéis todos os seus preceitos. Leiam a resposta da passagem comigo, por favor. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Os mandamentos de Deus duram para sempre e para sempre. Os mandamentos de Deus não foram dados para uma geração antiga, passada. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus foram para todos os homens e mulheres através de todos os séculos. De fato, Salmos 19, 7, lemos juntos: a lei do Senhor é perfeita. Numa sociedade que esqueceu as leis de Deus, numa sociedade que diz: a minha consciência é meu Deus, numa sociedade que diz: não há mais limites morais, ecoa através de todo o tempo, falando aos nossos ouvidos hoje. A Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus, as leis dos 10 mandamentos, oferecem a essa sociedade um padrão moral de justiça. Ainda existem coisas certas e ainda existem coisas erradas, mesmo nos últimos dias do século 20. É estimado que exista 35 milhões de leis para controlar o comportamento humano, mas o Todo-Poderoso nos deu apenas 10 mandamentos. Os princípios da lei de Deus são eternos. A lei de Deus define o que é certo, define o que é errado. Certo e errado não é uma questão de você acha, ou uma questão de eu acho. Certo e errado é definido nos 10 mandamentos. Deus escreveu esses mandamentos em tábuas de pedra com seus próprios dedos. Na Bíblia inteira há apenas um código de ética, apenas uma lei escrita com os dedos de Deus, e esta é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos na pedra, não foram escritos na areia para serem apagados, nem em algum lugar que pudessem ser queimados ou destruídos. Foram escritos em pedras e assim são permanentes e eternos, escritos com os próprios dedos de Deus. Senhoras e senhores, se Deus achou que as leis dos 10 mandamentos eram tão importantes e não permitiu que seres humanos as escrevessem, sabem quando você olha na Bíblia, Paulo diz a Timóteo: todas as escrituras são dadas pela inspiração de Deus. Agora a Bíblia é inspirada por Deus, e Deus inspirou os profetas e eles escreveram a sua vontade. Mas Deus não permitiu nem mesmo aos profetas escreverem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram tão significantes que Deus os escreveu com seus próprios dedos, com um código de ética eternal para todos os tempos e para todas as sociedades. De fato, as leis de Deus são as bases do governo celeste. Você pode ver por que Satanás odiava tanto as leis de Deus? Satanás sabia que se atacasse as leis de Deus, ele estaria atacando ao próprio Deus. Então Satanás disse: levantarei meu próprio trono acima das estrelas de Deus. Este anjo magnífico de beleza fulgurante declarou que não era necessário obedecer a Deus. Ele declarou que a obediência não era necessária. Satanás perdeu o céu. 1/3 dos anjos perdeu o céu porque eles desobedeceram. Satanás veio então batendo a porta de um planeta chamado Terra. Ele usou as mesmas mentiras de Adão e Eva. Ele disse: não é necessário obedecer. E Adão e Eva perderam aquele jardim perfeito, o seu lar, porque roubaram, tirando algo que não era deles. Tinham outros deuses perante eles. Eles ouviram a voz de Lúcifer,
e eles quebraram o relacionamento de fé que tinham com o seu Criador. Adão e Eva perderam o jardim pela desobediência. Pela desobediência, Lúcifer e os anjos perderam o céu. A desobediência causou a Adão e Eva perderem o jardim. E a desobediência causará a milhões de pessoas perderem o céu hoje. Há alguns cristãos que acreditam que a lei de Deus não foi dada até que ele a escrevesse em tábuas de pedra e a tivesse colocado nas mãos de Moisés no Monte Sinai. A razão pela qual Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra foi porque os seres humanos tinham quebrado a lei de Deus que ele tinha escrito em seus corações. Vejam, antes do Sinai era errado roubar, era errado matar, era errado cometer adultério. Mas quando o ser humano quebrou as leis de Deus escritas em seus corações, o próprio Deus então as escreveu e as reafirmou nas tábuas de pedra. Vamos voltar, por exemplo, ao Jardim do Éden. Caim matou Abel. Foi errado Caim matar Abel lá no Jardim do Éden? Foi? Mesmo antes dos 10 mandamentos serem escritos nas tábuas de pedra? Mesmo assim? Mas a Bíblia diz isso tão claramente em Romanos 4, verso 15. Onde não há lei, também não há transgressão. Então, se você abole a lei de Deus, você abole a transgressão. O que é a transgressão? Bom, no dicionário Webster diz: transgressão é a quebra ou violação de qualquer lei civil ou moral. Então, transgressão tem a ver com a quebra da lei. A quebra da lei de Deus. De fato, a Bíblia diz em 1 João 3, verso 4, vamos ler juntos: pecado é a transgressão da lei. E qual é a outra palavra para transgressão? Quebra. Então, pecado é a quebra da lei de Deus. Pecado é a minha separação de Deus. A Bíblia diz que onde não há lei, não há transgressão, não há quebra da lei. Se não há velocidade, então eu posso vir tão rápido quanto quiser. Numa cidade da Alemanha, onde não há velocidade máxima, a polícia pode lhe parar por andar a 60 milhas por hora, 95, 100 quilômetros por hora, porque não há velocidade máxima. Se a lei não existisse antes do Monte Sinai, Caim poderia ter matado Abel sem problemas, mas a lei de Deus sempre existiu. Em Gênesis 26, verso 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Era Abraão um real guardador dos mandamentos? De fato era. Abraão viveu antes de Moisés? Sim. Abraão viveu antes que os 10 mandamentos fossem escritos em tábuas de pedra? Sim. Vejam, há algumas pessoas que têm ideias muito estranhas. A ideia é que os 10 mandamentos foram dados apenas aos judeus. Mas não foi errado Caim matar Abel? Não foi errado cometer adultério? Abraão guardou os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são os códigos de conduta do céu, porque a Bíblia diz: a lei do Senhor é o que mesmo? Perfeita. A Bíblia diz que a lei de Deus deve existir para sempre e sempre. No Velho Testamento, a lei de Deus era o padrão de certo e errado. O padrão de certo não é o que eu acho. Você pode achar que não seja errado roubar se alguém é rico, mas os mandamentos de Deus dizem: não furtarás, não importa se você acha certo ou errado, de acordo com a palavra de Deus, é pecado. Você pode achar que não seja pecado tomar o nome do Senhor em vão. Sua atitude pode ser: bem, todo mundo toma o nome do Senhor em vão, mas a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você pode achar que não seja errado cometer adultério. Você pode dizer: hoje é tão comum na sociedade, você não entende que todo mundo faz isso hoje em dia? Não é bem todo mundo, amigo. Há grupos de pessoas que são cristãos fiéis, que sabem que para serem felizes na vida, para terem prazer na vida, devem seguir os princípios da palavra de Deus escritas na lei de Deus. Sim, você diz: a lei de Deus é bem clara no Velho Testamento, mas e sobre o Novo Testamento? Jesus veio para abolir a lei de Deus? No Novo Testamento, Jesus confirmou o valor da lei em si mesmo. Ele é o nosso padrão. Jesus veio para tirar os 10 mandamentos das tábuas de pedra e colocá-la em carne humana.
Quando olho para Jesus, eu vejo alguém não que tenha quebrado a lei, mas sim alguém que guardou a lei. De fato, Jesus disse: não pense. Quais são as palavras? Não o quê? Não pense. Não pense o quê? Que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. O que Jesus disse? O que ele disse? Não pense que eu vim para quê? Destruir a lei. Ele disse: eu não vim para destruir. E se foi Jesus quem disse isso, é o suficiente para mim, é para você também. Jesus disse: eu não vim para destruir, mas para guardar. Jesus guardou a lei em sua própria vida. Jesus disse: porque em verdade, com certeza eu vos digo, até que o céu e a terra passem. Por acaso o céu e a terra já passaram? Não, de forma alguma. Nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, verso 17 e 18. E olha esse aqui em Lucas 16, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus disse que é mais fácil o céu e a terra passarem. Por quê? Porque a lei é eterna. A lei revela as bases do governo do céu. A lei de Deus nos diz o que é moralmente certo e moralmente errado. Esses padrões não foram criados pelo homem. Esses padrões não foram criados em alguma prefeitura. Eles não foram criados em alguma reunião de comitê. Não foram meramente legislados ou foram meramente formados por um governo humano. A Bíblia diz: é mais fácil a terra e o mar passarem do que cair um tio sequer da lei de Deus. Mas vamos ver o que aconteceu quando Cristo morreu na cruz. É comum cristãos chegarem até a mim e dizerem: bem, pastor Finley, quando Jesus morreu na cruz e foi pregado na cruz, a Bíblia diz, isso é o que eles dizem, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus foram pregados na cruz. Agora pense bem como isso é contraditório. Se você diz que os mandamentos de Deus foram pregados na cruz, o que quer dizer com isso? Quer dizer que está certo cometer adultério como cristãos? Quer dizer que está certo roubar como cristãos? Está certo tomar o nome do Senhor em vão como cristãos? Sabe, uma vez um cristão chegou até mim, um membro fervoroso da igreja, e disse: pastor Finley, o senhor falou sobre a lei de Deus, mas essa lei foi abolida na cruz, foi pregada na cruz. Eu disse: está bem, esse por acaso é o seu filho? Sim. Você é um cristão? Sim. Ele é um cristão? Bem, eu estou lhe ensinando isso. Filho, você não tem mais do que obedecer a seu pai, porque a lei foi abolida, faça o que quiser, rapaz. Porque você não tem que honrar o seu pai e sua mãe? Ah, não, eu não quis dizer isso. É totalmente ilógico dizer que a lei de Deus foi pregada na cruz. Agora aqui está o texto que alguns não entendem. Efésios 2, verso 15. Leiam o texto. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Aí alguém diz: espera aí, olha aí, ó, a lei dos mandamentos foi abolida. Mas aí, amigo, podemos continuar a ler. A lei dos mandamentos contém o que? Ordenanças. O que foi pregado na cruz, lá diz que foram os mandamentos, lá diz isso. Lá diz que as leis dos mandamentos contêm o que? Ordenanças. Vocês veem na cruz, o sistema cerimonial de sacrifícios teve um fim. Na cruz, as ordenanças, aquelas ordenanças que se você pecasse, você tinha que sacrificar um cordeiro. Tudo isso teve um fim, porque Jesus Cristo, o Messias, morreu na cruz. Isso é o que foi pregado na cruz. Não foram as leis dos 10 mandamentos contendo as ordenanças ou o sistema sacrificial que apontavam a direção à volta de Cristo. Quando Jesus perdoava pecados, ele não dizia: a lei foi abolida na cruz, senhora, vá em frente, cometa adultério de novo, você está perdoado agora. O que Jesus dizia? Vá e não peques o quê? Não peques mais. Jesus não nos leva à desobediência, ele nos leva à obediência. A mesma graça de Deus que te perdoa entra em sua vida como um poder dinâmico e então muda a sua vida. O mesmo Deus que te pede para obedecer colocará poder em sua vida para capacitá-lo a obedecer.
A Bíblia diz em Coríntios 12, verso 9, leiam comigo, por favor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está lutando com algum pecado até a noite? Ao você vir a Jesus, seus pecados serão perdoados. Ao você vir a Jesus, sua culpa terá ido. Mas mais do que uma graça que perdoa, a graça de Deus dá poder. A graça de Deus muda, a graça de Deus é uma força ativa que vem de dentro. Minha graça te basta. Qual é a sua luta hoje? Imoralidade? Qual é a sua luta hoje? Roubo? Qual é a sua luta hoje? É algum hábito? Álcool, tabaco, drogas? Qual é a sua luta hoje? Em que você cai hoje? Qual é a sua fraqueza hoje? As boas novas são que a graça de Deus vai até você para perdoar. E a graça de Deus é um poder na sua vida, que entra no seu coração e na sua vida para mudar. Algumas pessoas perguntam, e quanto a Jesus? Jesus sempre nos leva à obediência? Jesus nunca quer nos levar à desobediência. De fato, Jesus disse em João 14, verso 15, se você me ama, você não tem que guardar os meus mandamentos mais. É isso que diz? É isso que diz? Vocês mesmos veem? João 14, verso 15, o que ele diz? Vamos ler juntos. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Mas se não amo bastante, não preciso guardar os mandamentos, preciso? Se não amo bastante, posso desobedecer, não é? A Bíblia diz que o amor sempre nos leva à obediência. De fato, João 15, verso 10 diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Em outras palavras, quando venho a Jesus e me ajoelho aos pés da cruz e a graça de Deus me leva e me perdoa, essa graça entra em meu coração para me dar poder para obedecer. E quanto mais eu amo a Cristo, eu obedeço, mais permaneço em seu amor. Se me viro as costas a esse amor, se por vontade própria me rebelo contra ele, se lhe bato na face por causa do meu estilo de vida desobediente, de quebra da lei de rebelião, eu deixo o seu amor, eu desperdiço, eu rejeito sua graça. Billy Graham estava realmente certo ao ser perguntado recentemente. Essa pergunta diz, quais dos 10 mandamentos ainda vigoram para nós hoje? Eu ouço dizer que eles foram escritos há séculos atrás e os tempos mudaram. São alguns desses mandamentos ainda úteis? Então Billy Graham respondeu assim, os 10 mandamentos nunca estão fora de moda. Eu concordo com o Dr. Graham nisso. E vocês, amigos? Os 10 mandamentos nunca estão fora de moda. Há muitos que olham as Escrituras e têm a ideia de que os mandamentos são algumas exigências legalistas. Mas a Bíblia diz em João 5, verso 3, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Os 10 mandamentos de Deus não são nenhuma exigência legalista, não são nada que possam restringir sua liberdade ou mente. Os 10 mandamentos foram dados a nós por Deus para nos capacitar a seguir um caminho de felicidade e o caminho de prazer. O caminho de real liberdade não é fazer o que nos agrada. O caminho real de felicidade não é fazer o que a nossa natureza caída e carnal deseja. O caminho de Satanás nos lança nas ataduras do mal. Liberdade é seguir o caminho de obediência que Deus delineou, porque seus mandamentos não são pesados. Mas alguém pode dizer, Jesus não ensinou que tudo que precisamos é de amor? Jesus não falou apenas, alguém pode dizer, eu me lembro, o doutor veio a Jesus e esse doutor falou, quais são os principais mandamentos? Mas este doutor quer pagar Jesus. E Jesus disse assim em Mateus 22, versos 37 e 38, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro dos grandes mandamentos. Algumas pessoas que pensam que Jesus estava introduzindo um novo mandamento, Jesus estava ratificando o Velho Testamento em Deuteronômio, porque diz lá, amarás a Deus de todo o teu coração e de todo o teu ser. Esse é o número 1, então Jesus continuou, ele disse, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos depende toda a lei e profetas. Se você pudesse resumir a lei de Deus em uma palavra, seria amor. Se pudesse resumi-la em 2 frases, seria ame a Deus e ame o próximo. Os primeiros 4 mandamentos nos dizem como amar a Deus. Os próximos mandamentos nos dizem como amar ao próximo. Então, nesses 2 mandamentos, o amor de Deus e o amor ao próximo sustentam toda a lei. Em outras palavras, a lei de Deus inteira, os 10 mandamentos, nos fala como amar. A lei se codifica no amor. A lei nos fala o que uma pessoa com amor respeita a propriedade do próximo. Uma pessoa com amor respeita o seu vizinho. Uma pessoa com amor respeita a mulher do próximo. Uma pessoa com amor não mente. Uma criança com amor obedece. Então a lei não é nenhuma exigência legalista. A lei não é nenhuma carga. A lei é uma forma como as pessoas com amor agem numa sociedade feliz. O amor sempre leva à obediência. O amor nunca leva à desobediência. Nenhuma única vez. E se um dos teus filhos dissesse, papai, eu te amo, e eu dissesse, ó filhinho, você me ama? Isso é maravilhoso, corte a grama, tire o lixo e limpe o seu quarto. Papai, vamos ser práticos, eu não amo tanto assim. O amor sempre leva à obediência. Mas é a lei a base de nossa salvação? Alguém pode dizer, Mark, eu estou ficando preocupado. Você está dizendo que se você guardar a lei, você compra a sua salvação? Eu vou esclarecer. Eu ficaria realmente surpreso se essa pergunta não surgisse. É realmente impressionante como alguns ouvem aquilo que nunca se falou. Então vamos esclarecer. É a lei a base de nossa salvação? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele ofereceu a você e a mim salvação de graça e completa. Nada que você e eu possamos fazer poderá comprar a salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é dada como um presente de Deus. A salvação é pela graça. Aí você diz, espera um minuto, eu pensei que as pessoas do Velho Testamento eram salvas pela lei e as do Novo Testamento eram salvas pela graça. A Bíblia diz, ninguém merece graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, Moisés mereceu graça aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Tito 2, versos 11 e 12, porque a graça de Deus traz salvação a todos os homens. Olha, nós não vamos entrar no céu um dia e ao perguntarmos a Moisés como foi que ele chegou lá, Moisés vai falar, eu cheguei aqui pela lei. Eu guardei a lei e eu estou muito orgulhoso disso. Jó, eu cheguei aqui pela fé. Daniel, eu cheguei aqui pela fé. Mas ao perguntarmos ao apóstolo Paulo, como você chegou aqui? Eu cheguei pela fé. Não há 2 métodos de salvação, amigo. Todos que chegarem lá chegam pela graça. No Velho Testamento, Moisés, Daniel e Jó foram salvos pelo Cristo que estava por vir. Eles olharam de frente para a sua graça. Nós olhamos lá atrás para a sua graça. Eles foram salvos pelo Cristo que estava para vir. Nós somos salvos pelo Cristo que já veio, mas é o mesmo Deus, a mesma graça, a mesma salvação por Ele. Então, guardar a lei não te salva. Eu não guardo a lei para ser salvo, mas eu guardo a lei porque eu estou salvo. Eu não guardo a lei só para ganhar o amor de Deus. Eu guardo a lei porque Ele deu o seu amor e em retorno a Ele, o que posso fazer é amá-lo e servi-lo. Graça sempre leva à obediência. Você acha que a graça o leva a desobedecer? Você acha que a graça te leva a quebrar a lei de Deus? É claro que não, amigo. Quanto mais você ama, tanto mais irá servi-lo. Algumas pessoas ficam confusas porque dizem, a Bíblia não ensina que nós estamos debaixo da lei? Bem, vamos olhar uma passagem da Bíblia com cuidado, quero ver se você é bom estudante da Bíblia. Por isso, não dê uma resposta que você acha que eu quero receber. Mas ao ler a Bíblia, dê a resposta que a Bíblia diz. Bem, o que significa estar debaixo da lei? A Bíblia nos ensina que não estamos embaixo da lei. Vamos olhar essa passagem, Romanos 6, verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia nos diz, nós não estamos debaixo da lei, ela diz isso?
Alguns de vocês hesitaram. Vocês acham que não quero que digam, lá diz, estamos debaixo da lei, então vocês murmuraram e dizem, não estou certo. Então vamos olhar na Bíblia, não se importe com o que eu digo, é importante o que a Bíblia diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. A Bíblia diz que não estamos debaixo da lei? Sim, muito bem, ela diz que não estamos debaixo da lei, mas ela diz, porque não estáis debaixo da lei, nós podemos quebrar a lei, não temos que guardá-la. Olha o que a Bíblia diz, pois que pecaremos, que é pecado mesmo? A transgressão da quebra da lei de Deus. Devemos quebrar a lei de Deus, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É claro que não. Então Paulo diz, se você tem a ideia de que pode quebrar a lei de Deus por não estar debaixo da lei, você está totalmente errado, porque Paulo diz, claro que não. Bem, o que significa estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei significa estar debaixo da lei como um sistema de salvação. Em outras palavras, estar debaixo da lei significa que estou dizendo, Deus, não preciso da sua graça, Deus, não preciso da cruz, o que faço pode salvar-me. Minhas obras são suficientes, minhas obras são boas o bastante e eu mesmo me salvarei. Se esta é a minha atitude, porque a minha vida não é perfeita e porque eu falhei, porque eu pequei, porque eu quebrei a lei de Deus, então a lei que quebrei me condena. Então estar debaixo da lei é estar na lei como um sistema de salvação para tentar me salvar pelas obras e quando isso falha, eu estou perdido. Estar debaixo da lei significa algo contrário. Uma vez que quebrei a lei de Deus, estar debaixo da lei significa morte, porque a Bíblia diz, o salário do pecado, ou o salário da quebra da lei é o quê? A morte. Estar debaixo da graça significa que venho a Jesus. Agora notem o que a Bíblia diz. Ora, nós não sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versos 19 e 20. Então a Bíblia diz que a lei não nos pode justificar, que a lei não nos pode salvar. A lei diz isto é certo e isto é errado. A lei diz isso é pecado. A lei é como um espelho. Suponha que esteja vindo do trabalho no meu carro e eu chego em casa e eu tenho um pouco de óleo aqui e um pouco de óleo aqui na ponta do nariz. E eu tenho um pouco de óleo na face e óleo aqui e aqui também. Então eu entro em casa, jogo os meus braços em volta da minha adorável esposa para lhe dar um beijo e ela diz, querido, você tem óleo no seu nariz e se encostar no meu vai sujar meu nariz também. Você tem óleo aqui e aqui, vá se lavar. E eu digo, querida, eu não tenho óleo no rosto, não sinto nada. E ela diz, querido, eu estou certa de novo, olha no espelho. Então eu vou lá e ela está certa. Há óleo no meu nariz, e óleo no meu queixo, e óleo na minha face. O espelho não me limpa. Ele simplesmente diz, Mark, é melhor você pegar o sabão e se lavar, porque pela lei vem o conhecimento do que? Do pecado. A lei revela o que o pecado é. Me guia a Jesus e sua graça me justifica, sua graça me perdoa, sua graça me limpa. Estar debaixo da graça significa que eu aceito a graça de Deus como meio para a minha salvação. Eu aceito o seu perdão, eu aceito sua misericórdia pela fé. Eu aceito a morte de Cristo no lugar dos meus pecados. Talvez possa ilustrar assim. Há algum tempo atrás eu estava fazendo uma série de palestras como esta e eu saía do local de reuniões e eu estava com pressa. Algumas vezes pregadores estão com pressa. E os sapatos que eu estava usando naquele dia estavam um pouco pesados. E como resultado, esses sapatos pisaram no acelerador com muita força. E então eu parti e já ia na estrada, eu estava bem, ia a 90, 100 por hora, não era tanto assim. Mas saí da estrada e havia uma pequena rua em que a velocidade máxima era 45 ou 50. Eu estava indo, eu tenho que falar a verdade, 70, talvez 75. Talvez 15 ou 20 a mais do limite de velocidade. Um daqueles rapazes, vocês sabem, de uniforme escuro com distintivo e um capacete preto.
Meus tradutores terão que descrevê-los para suas línguas, mas continuando. Um desses rapazes de uniforme escuro com um distintivo e capacete, ele acenou para mim e eu pensei, quem poderia ser? Por que não reconheci? Eu sabia que não estava acenando para mim. Então parei no acostamento e saí do meu carro e ele disse, eu quero a sua carteira, me dê a sua carteira. Então imediatamente eu puxei minha carteira ministerial e dei a ele. Ele olhou e disse, pastor, eu não quero sua carteira ministerial, eu quero sua carteira de motorista. E eu disse, minha carteira de motorista. Então eu tirei minha carteira de motorista e dei a ele. Eu sabia que se me desse uma multa, uma vez que a polícia começa a preencher uma multa, você está com problemas. Então eu sorri e falei, senhor, antes de preencher a multa, eu posso falar uma coisa? Ele disse, pastor, nada de pregação. Então eu disse, mas senhor, é só uma palavra. Ele falou, ok, pode dizer. E eu disse, senhor, eu saí de um auditório onde preguei e você e eu estamos do mesmo lado. Você pega as pessoas depois que quebram a lei e eu as digo para não quebrarem as leis e tento ajudá-las para que não as quebrem. Então pelo menos tenha piedade só uma vez. Você faria isso, oficial? Sim, estamos realmente do mesmo lado. E ele disse, pastor, eu vou ter piedade desta vez. Agora, amigos, voltei para o meu carro, entrei. O que eu merecia? Eu merecia uma multa. Mas ele me deu o quê? Graça. Eu estava debaixo da lei quando eu o quê? Quebrei a lei. Mas ele me deu o quê? Graça. Então eu disse, minha esposa querida, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Eu já estou atrasado, vamos sair daqui. Eu entrei no carro, liguei o motor, cantando o pneu e nós saímos a 120 km por hora, porque não estávamos debaixo da lei, estávamos debaixo da graça. Saímos o mais rápido que podíamos. Está certo isso? Eu entrei naquele carro, meus sapatos eram duros e eu dirigi bem devagar, olhando no meu retrovisor, e a velocidade máxima era 60 e eu estava a 55, 56 o caminho todo, porque eu estava debaixo da graça e não queria abusar da misericórdia do oficial para quebrar a lei. Quando você está debaixo da graça, isso te leva à obediência. Você ama tanto a Jesus que você quer obedecê-lo, e isso é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, verso 31. Por favor, leiam comigo, por favor. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quantos de vocês hoje, levantando a mão, dizem, eu acredito que quando somos salvos pela graça, somos levados a amar Jesus e guardar a lei. Posso ver as mãos? Claro, isso faz sentido. A Bíblia diz que nos últimos dias da nossa história haverá muitos falsos ensinamentos por aí. Notem como as escrituras colocam isso. 1 João 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É o quê? Mentiroso. Eu não chamei disso. É uma linguagem muito forte. Qualquer um que disser, eu o conheço e não guardar os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. É um mentiroso e nele não está o quê? A verdade. Se você quer conhecer a verdade, não vá a um pastor que diz que a lei foi pregada na cruz e abolida ali, porque a Bíblia diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. Não está nele a verdade. João escreveu na ilha de Patmos, escreveu sobre as pessoas que viveriam nos últimos dias, escreveu sobre o plano de Deus aqui embaixo no final do mundo. E João, escrevendo no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, escreveu estas palavras, e o dragão irou-se contra a mulher com raiva. Na profecia da Bíblia, a mulher representa a noiva de Cristo, a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua mente. A última parte da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 12, 17. Aqui está o grupo dos últimos dias. Aqui está o grupo que ama Jesus. Se eles não se conformam com a pressão da sociedade, eles não se intimidam com a ética social da sociedade, eles não fazem o que lhes agrada, eles fazem o que agrada a Deus. Eles não seguem as tradições dos homens, eles guardam a lei de Deus. Eles não são manipulados pelo jeito moderno que existe. Em seus corações eles o amam, em seus corações eles o obedecem, em seus corações o servem. E quando Jesus vier de novo,
A Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12: aqui está a paciência ou adoração dos justos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como Deus descreve seu povo nos últimos dias, eles amam a Deus, eles amam a Jesus, são salvos pela graça de Jesus, são perdoados pela misericórdia de Jesus, eles amam a Jesus, eles têm fé de Jesus, mas porque amam a Cristo, eles querem obedecer a Cristo, porque foram salvos pela graça, guardam os seus mandamentos. E nos últimos dias da nossa história, Deus de fato terá um grupo de pessoas que virá à cruz, um grupo de pessoas que ama a Jesus, tanto que o amor de Cristo os compele para servi-lo. O amor em seu coração o leva ao serviço. O amor em seu coração te leva a obedecer. O amor em seu coração te leva a querer seguir a Cristo. Kim estava extasiada. Talvez extasiada seja uma palavra muito fraca. Ela estava definitivamente em êxtase. Seu marido tinha acabado de ganhar a loteria estadual de Ohio pela segunda vez. Bom, na primeira vez ele ganhou uma bolada de $100 mil. Mas a segunda vez, porque a primeira vez ele dividiu o prêmio com outra pessoa. A segunda vez ele ganhou bem mais que $1 milhão na loteria. E Kim estava tão extasiada. Ela era milionária, mas havia um problema. Kim tinha um namorado que não era seu marido. Está tudo bem se ter um namorado, se você é casado com o seu namorado. Quer dizer, se o seu namorado é o seu marido, ou se sua namorada é a sua esposa, aí tudo bem. Mas esse não era o caso de Kim. Ela tinha alguém com quem se encontrava. Agora ela tinha um problema. Ela queria o dinheiro, mas não queria o marido. Então isso que ela resolveu fazer. História real. Aconteceu este ano. Ela decidiu que contrataria um matador como a parte deste dinheiro e então mataria o marido. Quando estava armando a execução do seu marido por um matador de estilo da máfia no telefone, seu filho de 21 anos de idade, que estava na cozinha comendo, ouviu a trama e descobriu. Ele ouviu o que estava acontecendo pelo telefone. Então imediatamente ele contou a seu pai. Ele disse: eu não sei se você sabe, pai, mas a mamãe está se encontrando com alguém. E mamãe está planejando lhe matar. O pai dele, aliás, o seu pai, então foi na hora à polícia. O marido de Kim imediatamente descreveu o que estava acontecendo. Eles acionaram um intermediário que pegaria o dinheiro. Eles armaram para Kim, para que quando ela viesse fazer o pagamento, ser presa e desse o dinheiro então para um agente do FBI. Kim foi para a prisão. E após o julgamento, depois que foi colocada na prisão, Kim sentou-se lá, a princípio com raiva, surpresa por ter sido apanhada. E por um período de 6 meses, seu marido a visitava sempre. Ele disse: eu não vou jogar fora 20 anos de casamento de repente. Eu não vou fazer isso. Ele a levava até mesmo flores na prisão. Ele a levava presentes na prisão. Seu marido nunca desistiu. Ele realmente retirou todas as queixas contra ela e pagou a sua fiança com o dinheiro da loteria. Kim se desmanchou em profundo pranto. Ela estava livre, então ela jogou seus braços em volta do marido. Ela estava tão contente com isso, tão incrivelmente feliz, que ela disse: você me libertou. Eu merecia estar na prisão. Eu merecia passar a minha vida lá. Eu merecia até morrer se tivesse matado você. Mas você me libertou e eu te amarei para sempre. Eu te amarei para sempre. Eu fui liberta. Eu merecia morrer. Eu merecia ir para a tumba e nunca mais sair de lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Coração egoísta, mente egoísta. Mas como pecador, condenado a morrer, Jesus me libertou. Ele morreu na cruz do Calvário com pregos lhe atravessando as mãos e sangue lhe descendo pelo corpo. Uma ferida aberta em seu coração, lhe rasgando a alma inteira.
sangue em seu corpo, pregos em seus pés, uma coroa de espinhos em sua cabeça e sangue escorrendo. E Jesus lá no Calvário, ele disse: está consumado. Minha salvação foi paga, total e completa. Na cruz há misericórdia, na cruz há perdão. E ao ajoelhar-me lá e olhar nos teus olhos de amor, ao ajoelhar-me lá e ver teus braços estendidos por mim, eu me jogo então aos teus pés. O amor me leva a obedecê-lo. O amor me leva a servi-lo. O amor me leva a dizer: Senhor, escreva a tua lei no meu coração para que eu a ame. Escreva a tua lei na minha mente para que eu a conheça. Senhor, seja lá o que me pedir, eu quero fazer. Senhor, eu quero servi-lo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou convicto de que Ele é capaz de me guardar. Eu sei em quem creio. O Senhor Jesus Cristo me deu sua justiça. O Senhor Jesus Cristo me salvou. O Senhor Jesus Cristo me limpou do mal. Eu sei em quem creio. Meu Senhor, eu lhe entrego a minha vida. Me dê o poder para servi-lo. Talvez você esteja escorregando, talvez esteja caindo, talvez esteja dizendo: a lei do Senhor é muito perfeita, eu não posso guardá-la. Mas o Deus que te convida a obedecer lhe dará forças para obedecer. O Deus que te convida a obedecer lhe dará poder para obedecer. Este Deus mudará a sua vida. Este Deus lhe fará uma nova pessoa. Este Deus tirará a dureza do seu coração e o fará mais leve. Este Deus tirará a fraqueza e o fará forte. Este Deus tirará a sua fragilidade e lhe dará a sua mão poderosa. Este Deus quebrará os laços que te envolvem. Ele libertará das lutas. Hoje, ao você colocar sua vida em suas mãos e dentro do seu coração, estenda a mão e pegue-o, enquanto Jennifer e Matt cantam: eu sei em quem eu creio. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love to me He hath made known. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Eu sei em quem eu creio. Você pode sair daqui hoje sabendo que sua mão está na mão dele. Vamos orar. Ó Pai, hoje te agradecemos pela graça de Deus. Te agradecemos pelo perdão e misericórdia que vem dele. Te agradecemos hoje porque tua graça nos leva à obediência. Tua graça nos leva a guardar a lei. E hoje, Pai, te amamos tanto que queremos servi-lo.
Nós te amamos tanto que queremos te obedecer. Nos despeça desse lugar com a certeza de que ao confirmarmos e cremos em ti, a nossa fraqueza se tornará em força, que nossos problemas se tornarão em vitória e que nós possamos servi-lo para sempre. Em nome de Jesus, amém. O tema do próximo encontro será o que significa adorar o Criador. Apocalipse, o símbolo da fidelidade em oposição à marca da besta. Não percam!